momento, começar a agradecer a Jesus pelo sacrifício que nos garantiu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos nesse dia. Aleluia.
É com muita alegria, cheio de gratidão, que nós nos apresentamos ao Senhor. O Senhor é digno de todo esse culto. Tudo pertence a Ele, é para Ele. E por isso nós nos alegramos, porque Ele é bom o tempo todo. Ele cuida de nós. O Senhor nos chamou para servir. Este é o nosso chamado. E por isso nós alegramos por fazer parte desta família. Se você tem criança, se você conhece alguém que quer congregar, nós temos assim um espaço maravilhoso para as crianças, tá? Lá fora, você não precisa esperar o momento. Então você já chega, já pode levar direto para a salinha, porque nós temos uma equipe de professores do Pasquid assim muito top, muito profissional, muito instruído nesta área de cuidar de crianças, tá? Vamos ter de 2 até vamos ter de 1 até 2, mas vamos ter de 2 a 4 e de 5 até 8, tá? Esse é o público que nós vamos atender, tá bom? Então, se você tem pessoas que conhecem, pode deixar ela tranquila, que aqui vai ter espaço para cuidar dos seus filhos, tá? E da melhor qualidade, tá bem? Então vai ser uma bênção muito, muito grande. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa querida convidada, né? Aqui, Deus abençoe. Eu até sabia o nome dela, o William me falou, só que, né, eu não estou lembrado agora o nome, mas sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Nós realmente hoje vamos iniciar aquela série e eu já era para ter iniciado, só que eu acredito assim que não foi possível. Eu tive um problema de dentição e aí eu realmente tive que adiar por dois domingos, né? Mas hoje eu creio assim que é da vontade de Deus. O tema dessa série é uma série que o fogo que aquece o coração, tá? Então é muito importante, eu creio que é uma série assim muito gostosa. Antes eu quero falar para vocês aqui uma piada, né? Uma história engraçada, não sei nem se é uma piada, porque se não der graça não é piada, né? Mas se der graça é uma piada. Mas dois rapazes, né? Foram, entraram no cemitério, pularam o muro do cemitério para apanhar caju, porque lá no cemitério tinha muito caju. Não sei se era no Ceará, se era em Pernambuco, se era né? Tinha muito caju. E aí eles apanharam o caju, apanharam. E tinha um bêbado que estava dormindo lá no cemitério. Ele se perdeu de alguma forma, entrou no cemitério e dormiu lá. E quando ele se acordou, que ele despertou assim, os jovens, né, aqueles 2 jovens estavam ali contando o caju que eles tinham apanhado, a safra, né? Então eles falaram, esse aqui é meu e esse aqui é teu, esse aqui é meu e esse aqui é teu. Quando o bêbado ouviu isso, né, tinha em frente ao cemitério, tinha aquelas capelas, né, que o pessoal sempre vai velar os mortos, né? Ele saiu correndo, foi lá para a capela, aí chegou com o padre, você não imagina agora, né, o inimigo está lá, ele está disputando com Jesus as almas. Aí falou, como assim? Falou, ele está disputando lá, eu vi lá, eu ouvi. Aí o padre falou, olha, eu não estou muito acreditando, mas eu vou lá. Chegando lá, olhando assim da frestazinha do muro, então ele só vira a sombra dos 2, esse aqui é meu, esse aqui é para mim, esse é para ti. Aí acabou os caju, né? Acabou a safra, e disse, agora nós vamos decidir aqueles 2 que estão lá fora. Aí eles saíram da corrida, né? Eles achavam que ele estava falando dele, mas eram 2 caju que tinham caído para o outro lado do muro, lá de fora, né? Amém, glória a Deus. Mas eu persevero, irmãos, em contar a história, né? O texto nosso principal, querido, está aqui, tá? Em João capítulo 1, versículo 14. Tá? João capítulo 1, versículo 14. Esse capítulo de João, ele traz para nós um esclarecimento, tá? Sobre a pessoa
a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus como Deus, tá? Veja bem, no versículo 14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Se o Bruno puder, não sei como é que está o som aí, tá, acho que puder baixar só um pouquinho, tá? Então vejam bem, aqui nós vimos nesse texto, tá? Ele falando de uma coisa interessante, está falando do nascimento, tá? Está falando aqui de um surgimento, de uma coisa que iria surgir, acontecer. E ele fala que disse, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus. Ele diz, no princípio tudo estava ali prestes a começar, um passado sem data. Então é uma afirmação da pessoa do Senhor Jesus, tá? É uma afirmação de que ele já existia desde a fundação do mundo. Ele fundou inclusive tudo, né? Ele gerou tudo, ele começou tudo com ele, tá? E ele fala que ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Porém, ainda sendo Deus, ele também era homem. Ele se fez homem, ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, sabe? E se tornou veio a essa vida como um de nós, como uma pessoa normal, né, que surge aqui. Aí, querido, mas como que aconteceu esse nascimento de Jesus? Como que pode ter acontecido? É importante que nós possamos entender como que acontece, como que aconteceu um Deus sendo gerado por uma mulher, né? Por uma figura feminina, gerado, saído da madre, do útero de um ser humano, sabe? Então veja bem aqui, o que nós observamos, e nós precisamos entender, para compreender isso, nós precisamos compreender sobre a hermatologia, tá? Então o que há de mais glorioso na hermatologia é que o sangue, como a primeira substância a se formar em qualquer ser vivo, é justamente da célula do sangue que se forma o coração. Tá certo? A primeira coisa que se forma em qualquer ser vivo é aquela célula, tá? E que ela provém do sangue. Agora, o que é a hermatologia? A hermatologia é o ramo da biologia que estuda o sangue, tá certo? E é interessante que, segundo o estudo da embriologia, porque a hematologia, né, estuda o sangue, a embriologia, ela é a ciência que trata do desenvolvimento de um embrião a partir da fecundação do óvulo para o palco feto, tá? Então veja bem, é interessante que nós entendemos aqui, tá, que a embriologia afirma que uma pessoa, um ser vivo, né, ele se forma com a presença do sangue masculino, do sangue paterno, tá? Então, eu não vou nem falar dos seres, outros seres, mas eu vou falar do ser humano em si. Mas o que significa? Que qualquer pessoa, tá, que foi gerada, ou que é gerada, ela primeiramente, tá, ela precisa do sangue paterno para ser gerado. Agora, segundo as Escrituras, fala que Jesus nasceu de uma virgem.
Como é que nós podemos entender isso? Se para nascer uma pessoa, um outro ser, precisa do sangue paterno, tá? Então Jesus foi nascido de uma virgem que não teve a participação do sangue natural do homem. Às vezes você fica, né? A gente fica, como que isso é possível? Mas existe sim, aqui há uma verdade profunda dentro desse texto, dentro dessa teoria. Sabe por quê? Porque exatamente que aí entra o sangue de Jesus, né? Não é o sangue humano, ele não trouxe o sangue, por isso o sangue de Jesus, ele é muito diferenciado, ele é valiosíssimo, é o sangue que tem todo o poder, porque é do próprio Pai, ele não teve uma fecundação natural de homem e de mulher, ele foi fecundado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, assim como ele cura as pessoas, assim como ele, né, faz muitos milagres, nós já vimos muitos milagres no próprio ministério de Jesus. Ele ressuscitou Lázaro, que já havia 3 dias morrido, e tantos milagres. Esse foi um dos milagres que aconteceram, porque uma gotinha de sangue, né, do Deus eterno, foi o causador do nascimento de Jesus. Porque quando o homem ele fecunda com a mulher, o que acontece, né? Quando se junta o óvulo com o esperma, ali aquela fecundação, há um rompimento, né, daquele pequeno envolto que tem da célula, e ali já se forma uma gotinha de sangue, e aquele sangue ele vai desenvolvendo, e a primeira coisa que se forma é o coração. Então as pessoas que entendem de saúde, que estudaram, eles sabem que a primeira coisa que se forma, para se formar qualquer ser vivo, é o coraçãozinho, sabe? E aquele sangue, ele vai aquecendo aquele pequeno coração, sabe? Os matemáticos, eles falam que a temperatura do sangue, né, por célula, é a mesma temperatura ideal para o aquecimento de vasos, né, de cerâmica. É uma temperatura altíssima, se comparado pelo grau a proporção, né? Pela proporção do tamanho da célula, da quantidade, né? Do óvulo da mulher. É a mesma temperatura, se fosse ampliado pela proporcionalidade. Então isso é interessante, né? Porque o próprio Jesus disse que nós somos um vaso, né, forjado na mão do oleiro. E por isso nós precisamos entender e nos deixar forjar por esse oleiro. E por isso, queridos, que esse sangue ele vai permanecendo, né, naquela nova vida que vai surgindo, ele vai aquecendo, ao ponto de trazer crescimento e desenvolvimento. Se uma criança ou qualquer pessoa, né, ou qualquer animal que não tiver a temperatura ideal do sangue para crescer e desenvolver, ele acaba ficando raquítico, não se desenvolve corretamente, entende? Por isso que é importante que nós possamos entender que Jesus foi gerado pelo sangue celestial, pelo sangue espiritual, pelo Espírito Santo que gerou em nós. E por isso que o sangue de Jesus, ele tem o poder, tá? Então o tema dessa primeira mensagem que nós estamos falando, o sangue é a vida do corpo, tá? Então veja bem, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim, ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, queridos,
Deus é quem forma o homem. Deus é quem nos forma. E hoje em dia há uma corrida da ciência para alterar, tá, no nascimento os bebês. Mudar o DNA, que eles chamam de DNA, ainda na sua formação, na sua fecundação, mudar. E já existe essa tecnologia, já existe, né? O homem em si já tomou, já tem propriedade sobre essa tecnologia, domina essa tecnologia. Isso aí já foi uma coisa explorada, sabe? Mas eu acredito que nenhum homem natural vai conseguir fazer, sabe, aquilo que Deus já fez. Não vai fazer. Imagine, irmão, você compra um carro que é feito de aço, não é? Vou só dar um exemplo aqui. E veja bem, aquele carro vai durar quantos anos rodando, né? Vamos supor que ele roda aí 1 quilômetro, 2 quilômetros por dia. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ele tem um tempo de duração, e feito de aço. Quando você pega no aço, né, os motores, tudo, equipamento de alta performance. Ele não conhece nenhum carro que tenha durado até hoje 100 anos, rodando. Porque se deixar parado pode ser até que dure. Mas eu já vi muitos seres humanos durando mais de 100 anos, 120 anos, 130 anos, já vi muitos seres humanos. Agora, irmãos, que matéria-prima tão preciosa é que Deus faz o coração de um homem que está ali bombeando sem parar muitas vezes, por 100 anos, sabe? Por 100 anos, olha só, que matéria-prima tão resistente, tão poderosa. Aí ainda tem pessoas que duvidam de Deus. Tem pessoas que duvidam ainda da criação do ser humano. Se o próprio homem, com toda a tecnologia, com todo o esforço, com toda a ciência, não consegue fazer algo que seja melhor e maior daquilo que Deus já criou. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Que o homem ainda é o bem mais durável que existe na terra. Nosso fígado, nosso coração aguenta 100 anos, 120 anos, né? E nosso rim e tantas outras coisas que parecem ser tão frágeis. Qualquer bala atravessa ele, né? Qualquer alimento, instrumento cortante atravessa, mas são duradouros, são funcionais. Isso é Deus. Então, assim que ele fez Jesus com uma estrutura para aguentar, sabe? Para aguentar os maus tratos, para aguentar, sabe, todo tipo de espancamento, sabe? E Jesus foi lá, sofreu tanto, e foi o seu limite, e chegou até a cruz. Mas porque dentro dele, aquele sangue que aquece, né? Aquele sangue que faz com que ele nunca abra mão, no que ele desista. Ele estava lá no jardim do Getsemane, e ali ele estava orando, ele com tanta fervor, com tanta intensidade, e a Bíblia diz que dele escorria lágrimas de sangue, os seus poros do seu corpo. Ele estava assim orando com tanta intensidade. Irmãos, é isso que nós precisamos entender, sabe? A nossa vida tem que ser intensa com Deus, nossa oração tem que ser intensa com Deus, sabe? Nossa determinação, a nossa fé tem que ser intensa com Deus, sabe? Ao ponto de se for necessário, sabe? De correr sangue pelos nossos poros, sabe? E aquele sangue que estava escorrendo ali, diz que até hoje encontram ainda partículas daquele sangue nas árvores, sabe? Isso é muito forte. É esse tipo de fé, é esse tipo de autoridade que nós precisamos estar determinando em nossa vida. Enquanto está preocupado com outras pessoas, se preocupar com situação de ciclano, que está bem, que não está bem, nós temos que nivelar a nossa vida.
baseado na vida de Jesus. Nós precisamos nivelar a nossa fé em Jesus. Ele deve ser o maior modelo de vida para nós. Sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que realmente é sábio, é sábia, ele sempre vai se espelhar, ele vai procurar ter exemplo de pessoas que estão rompendo, que estão vencendo. O coração dele, o pensamento dele, a alma dele vai estar focada e olhando, vislumbrando pessoas que estão rompendo, que estão vencendo. Porque se você começa a se interessar, você também vai vencer. Sabe, um dia eu estava passando lá na Praça da Sé, em São Paulo, e eu vi um rapaz cantando lá as músicas do Roberto Carlos. E eu então cheguei perto e, rapaz, eu nunca conheci e vi Roberto Carlos assim, né, de frente a frente, mas eu olhei para aquele sujeito, parecido, sabe? Irmãos, parecido até a voz, o caguete do Roberto Carlos, né? Ele até dava uma mancadazinha assim, né? E tal. Eu disse, rapaz, esse cara, por quê? Porque ele deve ser fã do Roberto Carlos. Ele deve ter ouvido todas as músicas do Roberto Carlos. Ele deve ter assim cantado várias vezes e ouvido várias vezes a música do Roberto Carlos, até que aquilo tenha ecoado no coração dele. Irmãos, é assim que nós devemos fazer todos os dias. Se nós espelhamos Jesus, nós devemos pegar a palavra de Jesus e ficar espelhando, e pegar aqui, e todo dia, e toda hora. Nós queremos ser igual a Jesus, nós queremos ser igual a Jesus, então nós precisamos estar nos ensopando de Jesus, porque chega uma hora que nós vamos ser igual a Jesus, irmão. Aleluia. Esse fogo que vai aquecer, é esse sangue que vai aquecer, o sangue que nos protege, que nos guarda. E olha outra coisa, sabe, queridos, que esse sangue divino, né? Sangue divino, é ele que vai trazer, sabe o que? Purificação para a nossa vida, para a nossa alma. É o sangue de Jesus que vai trazer perdão. É quando você tem consciência do poder que tem nesse sangue, que foi derramado na cruz, é que você vai entender o porquê que Jesus veio, o porquê que ele derramou o sangue dele, o porquê que ele morreu na cruz, que era exatamente para mim e para você, para que nós pudéssemos desfrutar, sabe, da bondade de Deus. Então, quando eu tenho consciência de que o sangue de Jesus purifica meus pecados, eu não aceito mais culpa, sabe? Eu não aceito mais condenação, pelo contrário, eu sou livre, eu me sinto feliz, eu sou livre, independente de qualquer pessoa, eu me sinto livre, eu me sinto feliz. Por quê? Porque eu sei que em mim não pesa mais nenhuma culpa, nenhuma condenação, eu estou salvo pelo sangue de Jesus, aleluias. Quem crê que está salvo aqui? Amém. Irmãos, você nunca deve parar de crer na salvação. Olha, pode acontecer, porque é isso que o inimigo vem trabalhando para fazer as pessoas não crerem na salvação, não crerem no poder do sangue de Jesus. Sabe? Fazer um mundo ateísta, fazer uma sociedade inteira, sabe, blasfemadora. É isso, é toda hora isso sendo ventilado, sendo falado, é toda hora isso sendo divulgado, né? Você vê qualquer coisa do mundo é assim. Mas por que isso acontece? Deus diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É porque as pessoas estão se afastando de Deus. A pessoa que se afasta de Deus, irmãos, ela infelizmente, ela tem visto o sofrimento bater na sua porta. Primeira verdade aqui dessa mensagem é o seguinte: é que esse afastamento de Deus, ele traz uma consequência para nós. Enquanto Deus disse:
achegai-vos a mim, né? E eu me chegarei a vós outros. Se você se afasta de Deus, Ele vai, não é só, tipo assim, aqui está esse púlpito, aí eu vou me afastando de Deus, o púlpito está lá. Não é assim. Pelo que eu entendo nesse texto, é o seguinte: quando eu me aproximo de Deus, Deus também vem dando um passo em minha direção. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na minha direção. Mas se eu der um passo para trás, Deus também dá um passo para trás. E aí quem que vai ser a minha referência? Quem que vai ser o modelo se eu estou distante de Deus? Se eu estou me distanciando? Por isso ele disse aqui, ó, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Não é que Ele vai ficar parado esperando lá, não. Você dá um passo em direção a Ele e Ele dá um passo em direção a você, sabe? E todos nós, sabe, possuímos dentro de nós esse instinto, sabe, de um adorador, mas também nós temos dentro de nós um instinto de sobrevivência, de autodefesa, de preservação da nossa alma. Por isso que muitos de nós, muitas pessoas, elas sentem medo. O medo, ele tem os dois lados, porque ele procede de um instinto de sobrevivência, de um espírito de sobrevivência. Mas quando você entende que você está debaixo do sangue de Jesus, irmão, se você partir hoje para a glória, você vai estar em lugares melhores. Eu conheci um pastor, bem de idade, mas um homem de Deus. Ele já partiu para Jesus agora durante a fase da Covid, mas eu tenho certeza que ele está num lugar muito especial. Ele está na glória, eu não tenho dúvida. É um homem de Deus, um homem santo, um homem de Deus realmente. Sabe, queridos? Mas a nossa alma, ela teme. A minha esposa talvez pregou aqui há 2 semanas atrás. Ela falou sobre a questão, mas a nossa alma teme. Por quê? Porque existe um espírito de sobrevivência. Quando Deus criou o homem, o jardim, Deus não criou o homem para morrer. Por isso nenhum de nós queremos morrer. Nós não nos damos bem com a morte, nós não convivemos com a morte. Não era isso, mas o pecado trouxe a morte. Por isso é comum que as pessoas estão no mundo porque elas têm medo de morrer. Elas não têm certeza da salvação. Elas não sabem para onde é que elas vão. Se eu morrer, não sei, vai se acabar. A vida para elas vira e gira em torno apenas desta vida, deste mundo, sabe? Por isso o medo, querer sobreviver, tá? O sofrimento, ele também traz solidão. Pessoas que se isolam. E hoje fala, isolamento social. E nós sofremos, irmãos, com isolamento. Por quê? Porque o homem não foi feito para viver só. O que foi que Deus falou para Adão? Adão estava sozinho. Pelo que a Bíblia fala, Deus criou Adão. E ele estava sozinho. Ele estava alegre. Ele tinha comida, tinha bebida, tinha os animais para brincar, tinha um parquinho de diversão para ele, tinha toda uma floresta para andar, né? Tinha o jardim, que era a coisa mais gloriosa que tinha naquela época. Mas por que ele não estava feliz? A pergunta é: por que as pessoas não estão felizes, tendo tudo? Por quê? Porque a solidão, ela traz tristeza. Aí Deus tem a solução. Qual foi a solução?
Ele disse: farei para você uma ajudadora, uma auxiliar da sua costela, eu vou fazer para você. Porque Deus viu que Deus fez a Eva porque Deus viu que Adão estava triste. Sabe? E quando nós nos isolamos, quando nós sofremos, tristeza também, sabe? Nós ficamos, isolados. Outra coisa, sentimento de culpa. Pessoas se sentem culpadas, não vão à frente. São pessoas tão boas, são pessoas tão queridas, mas vivem debaixo de uma maldição de culpa, como se Jesus não tivesse ainda morrido por elas. Eu não estou falando de cristão, não, estou falando de pessoas do mundo que não conhecem Jesus, que tem deixado aquele vazio ainda ficar, tá? Fala aquelas pessoas que não conseguem ter revelação do poder da cruz na vida dela. Outra coisa, que as pessoas que estão distantes de Deus, elas possuem emoções deformadas. Irmãos, tem cada loucura, sabe? Infelizmente, pessoas cheias de karma, cheias de conceito, de mimimis. Pessoas tão assim, tipo mamão verde, você encostou, já começou a sair, mamão verde assim, você trisca nele, começa a escorrer a lágrimazinha, o leitezinho. Pessoas frágeis, porque ainda não se descobriram, são as emoções deformadas. É difícil de lidar com pessoas que têm as emoções deformadas, sabe? Se você vai falar para ela do amor de Cristo, ela fica chateada com você. Se você vai falar de qualquer assunto que ela não gosta, ela vai ficar contra você, porque as emoções são deformadas. Eu me lembro, irmão, eu pergunto assim: por que as pessoas têm tanta raiva de Jesus? Por que as pessoas se levantam contra Jesus? Você percebeu? O que foi que Jesus fez para essas pessoas? Quando você fala de Jesus para alguém, eu não quero saber disso não, e tal, isso é besteira, isso é um falso profeta, isso é não sei o que, isso é aquilo. Por quê que as pessoas, tem pessoas que não gostam de Jesus? Não é que tem pessoas que não gostam. Por que pessoas rejeitam? O que Jesus fez? Eu estava uma vez, logo no começo, em Santarém, da nossa carreira, do nosso trabalho. Hoje essa irmã é uma pastora, é uma mulher de Deus, sim, uma mulher. Eu fui para Santarém e fiquei na casa deles, mas eu estava indo com meus filhos para a escola e eu vi ela passando. Eu não o conhecia, mas eu já sabia porque o esposo dela havia convertido. E ele me disse: minha ex-esposa, porque estavam separados, ela não quer nem saber, ela tem raiva de crente. E eu até falei: olha, nós podemos falar com a sua esposa. Não, mas tá. E aí ele me mostrou e eu procurei saber quem é. Então eu vou passando e eu vejo ela no meu carro, E eu falei: ô irmã, fulana de tal. Rapaz, ela me olhou assim e saiu. Esse doido. Mas irmãos, isso não vai me afetar. Sabe por quê? Porque eu sou convertido. Meu coração é aquecido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Beleza. Aí eu perguntaria: por que ela ficou tanta raiva se eu só chamei de irmã para ela? Será que é um palavrão? Aí passando um tempo, coincidentemente eu vou levar nos meus filhos e eu vejo que começa a chover. E aí eu falei: glória a Deus, aleluia, irmã, você quer uma carona e tal? Aí irmãos, ela não falou mais nada, mas ela saiu assim.
E aí arruma a chuva, né? E aí eu olhando no retrovisor do carro, ela tá pegando chuva, mas não quis carona. Por que, eu pergunto? Por que as pessoas têm tanta raiva assim? Ela nem me conhecia, eu nem conhecia ela, eu nada tinha feito que pudesse dar um motivo para ela, mas porque as emoções dela eram emoções deformadas, coitada, sabe? É por isso que nós odiamos e amamos e desejamos muitas vezes, né, coisas que não podemos ter, sabe? E eu me perguntar por que essa irmã, mas não era isso, sabe por quê? Eu olhando agora e me colocando, porque só tem uma forma de nós ajudarmos essas pessoas, quando nós nos colocamos no lugar dela. Aquela irmã, coitada, ela tinha sido muito sofrida, muito agredida. Assim, as coisas que eu ouvi, que acontecia com que o esposo dela fazia, eu comecei a me colocar no lugar dela e dar razão para ela. Por quê? Porque nas emoções dela, por ela estar com as emoções deformadas, ela associava a mim com o esposo dela. Então, quando eu falava com ela, mesmo que eu a quisesse ajudar, mesmo que eu quisesse, né, protegê-la, mas ela recusava. E além dela recusar, ela ainda assim, né, tinha uma repulsa. Não que eu pessoalmente tivesse, mas ela fazia uma associação de mim com o esposo dela, que eu estava discipulando, que tinha se convertido. Então, para ela, nas emoções dela, agora, todo mundo da igreja era igual ao ex-marido dela. E aí eu comecei a orar, pedindo para Deus tirar isso da mente dela, do coração. Por quê? Porque o espírito de sobrevivência, ele promove esse tipo de coisa nas emoções das pessoas. As pessoas ficam com as emoções deformadas, e a gente, como que vai fazer, né? Aí nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa para poder entendê-la. E da mesma forma, muitas vezes as pessoas vão associar a pessoa do Senhor Jesus com a vida de qualquer outro cristão que tenha ofendido, que tenha agredido, que tenha tratado mal, que tenha tratado sem amor. Então ela vai associar Jesus com aquela pessoa. Então ela passa a odiar Jesus, a odiar a igreja, a não querer nada. Por quê? Simplesmente porque alguém que deveria ter dado bom exemplo, bom testemunho, o ofendeu, passou uma imagem ruim do Evangelho, certo? Ela não consegue enxergar para aquele Jesus que foi para a cruz, que morreu na cruz, uma morte horrível, para poder dar liberdade para ela, para perdoar os seus pecados, para mostrar que Ele o amava, para dar uma prova de amor para aquela pessoa, mesmo ela não merecendo. Por isso, irmãos queridos, as pessoas sentem angústia, raiva, tristeza, tudo isso porque ela nutre um espírito de sobrevivente. Eu tinha uma história do náufrago, né? É uma história, não estou dizendo que é verdade, provavelmente nem é. Mas uma pessoa naufragou e foi parar numa ilha deserta e passou muito tempo lá. E durante ele estava lá, né? Sofreu até, conseguiu sobreviver. Para ele, tudo era motivo de ameaça. Qualquer pessoa qualquer coisa que acontecesse para ele, porque ele já tinha sofrido, então ele era um sobrevivente. E um dia, passando no navio lá, ele fez o navio chegou lá, e então foram para resgatar aquele homem, perceberam que tinha alguém ali. E, para surpresa do comandante, ele viu que tinha 3 casinhas. Ele falou: cadê as outras pessoas? Ele falou: não, só tem eu aqui. Mas por que tem 3 casinhas aqui? Ele falou: não, essa aqui é a que eu moro. Eu falei: aquela ali? Não, aquela ali é a minha igreja. E aquela outra ali? Não, aquela ali é a minha ex-igreja. Né? Às vezes ele enjoou, cansou. Não, eu não quero mais essa aqui, eu vou fazer uma outra igreja para mim agora.
Mas por quê? O espírito de sobrevivente, nada deixa ele feliz, satisfaz. Mas eu quero ter uma boa notícia para você. Você deixar o sangue de Jesus, se você deixar o sangue de Jesus, ele vai aquecer seu coração e tudo para você, sabe? Você vai ser motivo de você ser feliz, de ser bem sucedido, de ser próspero. É o segredo. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Essa que é a realidade. Não existe ninguém bonzinho não, irmãos. Todos nós um dia fomos problemáticos. Quem não foi problemático aqui? Eu sou o primeiro da lista. Todos nós temos pecado, nós estamos aqui, nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nós estamos, para a glória, pela misericórdia de Deus, nós estamos debaixo do sangue de Jesus. É isso que nos mantém livres, é o poder do sangue que foi derramado na cruz. A segunda verdade aqui é que Jesus tem a solução para a maldição do pecado que foi introduzido na humanidade, tá certo? Satanás, que é um anjo da morte, ele introduziu o pecado com a intenção de ter acesso à vida do homem, tá certo? Mas aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 22, olha só, vamos lá, vamos acompanhar. Êxodo 12, 22, diz assim, o povo ali nesse momento, nós vamos falar um pouquinho mais depois na ceia, mas o povo ali estava sendo atormentado por várias pragas, e a última dessas pragas era que o anjo da morte iria passar nas casas onde tivesse os primogênitos e ia ceifar a vida dos primogênitos. Mas Deus, ele protege o seu povo, ele tem compromisso com aqueles que vão até ele, com o povo que o ama. Então veja bem, aí ele fala para as famílias, através de Moisés, falou, coloca sangue nos umbrais da sua casa, porque quando o anjo da morte passar, não vai poder te atingir. Então você percebe que o poder do sangue é muito grande sobre a vida das pessoas. O sangue é a vida, ele que aquece, nossos corações. Então naquela mesma noite, o exterminador passou e ele, vendo que havia sangue nos umbrais da porta, ele não pôde entrar. Ele não podia entrar porque há poder no sangue do Cordeiro. Mas o poder do sangue de Jesus é fogo, é o fogo que aquece os corações feridos pelo pecado, transformando o mais vil pecador em uma nova criatura. Terceira verdade aqui, terceira verdade aqui dessa mensagem, tá? É que todos nós precisamos de salvação. Não tem nenhum sequer que não precise de ser salvo. Veja bem, 1 João capítulo 1 versículo 7 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se andamos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros. Olha só, então primeiro tem comunhão com Deus. Nós temos que valorizar primeiro o vertical, tá? Depois o horizontal. Então todos os dois são importantes, tá? Primeiramente, intimidade com Deus, tá? Isso vai manter o seu coração aquecido, de fato e de verdade, irmãos. Sabe? Se puderem aguardar um pouquinho, tá? Porque ainda é para ceia, né? Então veja bem, temos intimidade com Deus. Isso vai manter o fervor, vai manter aquecido o coração. Mas o outro, que também não é menos importante, é termos vínculo e comunhão com os irmãos, tá? Nesse tempo da pandemia, nós não podíamos estar juntos por causa das proibições do governo, mas nós estamos ligados através da célula online, através do WhatsApp, do vídeo, falando, fazendo os grupos, para manter, porque esse fogo que vai nos aquecer, um irmão aquecendo a fé do outro, sabe? É um irmão ajudando o outro,
sabe? Eu não tenho tempo aqui, mas ainda vou falar mais dessa questão, que um dia uma pessoa se afastou da igreja, e o pastor então foi lá na casa dela, já estava tão arredia, e o pastor ficou lá na sala, e o irmão ofereceu um café. Então quando ele foi lá buscar o café, ele tirou uma brasa, né? Tinha uma aquecedora lá, ele tirou uma brasa daquela, né? E ficou só uma. Quando ele voltou, já estava apagada aquela brasa. E ele falou: pastor, o que foi que aconteceu? Ele falou: não, eu tirei uma brasa dessa daqui. Ele falou: mas apagou, né? Apagou o fogo, né? Ficou sem calor aqui para aquecer, porque estava muito frio. E ele falou: olha, irmão querido, assim é uma pessoa quando ela deixa de ter comunhão com os outros. Ela fica por um tempo acesa, mas depois ela vai e ela apaga, porque sozinha ela não consegue manter a chama. Mas quando está junto com várias outras brasas, aquela chama fica sempre forte, e não apaga. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim somos nós quando nós estamos com o irmão, junto com o irmão. E não é porque o fulano não me chamou, o fulano, o irmão tal. Rapaz, eu tenho um life group, eu tenho aqui a igreja, eu vou lá. Outro dia eu achei legal que o Marquinhos me chamou para comer um pato, né? Legal, obrigado, viu, Marquinhos? Marquinhos tão carinhoso, ele veio lá de Araújo, ele sabe que eu gosto de pato, no Tucupi, né? Então ele trouxe um pato para nós, falou: pastor, tá aqui o pato. Rapaz, eu estava cansado, falei: não, vou lá, Marquinhos, vou lá comer esse pato. Fomos lá, né? Pastor Nelson foi lá para Santarém e me trouxe lá uma farinha, né? A Maria disse que o açaí foi ela que deu, né? Mas a farinha de tapioca, a farinha d'água foi o Nelson, rapaz. Muito, muito obrigado para os dois. Mas sabe, querido, essa comunhão, é isso que não é o cara vai lá, uma farinha, mas isso é maravilhoso. Um açaí, tem tanto açaí aqui, mas só o fato da pessoa trazer, ela lembrou de mim. Isso já me enche de alegria, e saber, rapaz, o fulano realmente, ciclano, né? Ele tem um carinho por mim. Eu sei que tem pessoas que me amam, assim, tem pessoas que te amam, sabe, queridos? É nós que devemos tomar essa iniciativa, tá? De andar um com os outros, tá? É nós que devemos andar juntos com as pessoas. O homem natural não tem Deus. Se ele não entregar a vida para Jesus, ele não tem Deus. O homem normal, natural, não tem, precisa entregar a vida para Jesus. Pode até ser alegre, ou aparentemente feliz, ter muito dinheiro ou inteligência, mas não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse fogo, irmão, esse fogo que vai manter o nosso espírito acendido, assim como o sangue do homem, como nós necessitamos do sangue para o nosso corpo fluir, funcionar, manter o nosso corpo aquecido. Sabe, a temperatura do nosso corpo é 36 graus, tá? A temperatura natural é 32, 33, né? Por isso que quando você vai tomar banho, que não tiver aquecido, você sente frio. Mas sabe por quê? Porque você está vivo, você está quente, o sangue está puxando, aleluia. O sangue está correndo nas suas veias, mantenha você aquecido, aleluia, glória a Deus. Por isso, assim o Espírito Santo, ele vai aquecer o nosso espírito. Se nós estivermos ligados com o Espírito Santo, nós vamos manter aquecido, A pessoa que não está em intimidade com o Espírito Santo, ele fica frio também, sabe? Ele fica natural, ele fica um espírito natural. Por isso nós precisamos da salvação, irmão. Nós precisamos de salvação, sabe? Eu vou parar aqui, amém. Que a graça e a paz do nosso Deus e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus o abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que a tua semana seja a melhor semana da tua vida até hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Querendo oração, venha aqui.